Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Hoje eu estou recebendo aqui Eric Lira. Ele é escritor, empresário e instrutor de salto. É isso mesmo, É Eric? instrutor de paraquedismo. Ah, instrutor de paraquedismo, não é de Dentre salto. outras coisas, também sou isso. Ah, várias funções, né? Eu sei que eu visitei você também lá na livraria, em relação a empresário, escritor, Também escrevi um escritor, livro. pai, Pai. pai também, né? E que mais? Tem mais funções de Eric? Então, eu sou vaqueiro, corro vaquejada, sou cowboy, já montei touro de rodeio, atirador. E acho que é isso. Só, né? E sou um grande evangelista também. Grande por minha conta, mas sou evangelista porque É falo meu bastante, esforço, porque né? prego bastante. Aí é grande por causa da quantidade. Mas sou um bom evangelista também. Legal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Obrigado. podcast. A gente Grato. tem a intenção de conversar, de conhecer um pouco mais mesmo o Eric, nessa oportunidade de te ouvir, de conhecer essa figura que você se tornou também, né? Ao longo desses anos na tua caminhada, dessas atividades que você vem frequentando, que você é ativista, né? E tudo mais. E antes de mais nada, eu falei dos teus títulos aqui, né? Que a gente conhece, instrutor, escritor, né? Empresário, mas você, como é que você se identifica? Hoje eu me identifico da forma que eu te falei, como sendo um evangelista, um propagador das boas novas. Porque na verdade a vida ela é cheia de boas coisas, ela é cheia de boas novas, entende? A gente aqui é muito acostumado a olhar sempre as coisas ruins. E eu gosto, eu amo o modo como Deus transformou minha vida e me usa como instrumento para falar das boas novas, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, pelo sim, pelo não, eu acho que hoje o Eric é mais isso do que empresário, do Do que que as outras escritor, coisas. do que atleta, do que instrutor, de tudo isso. Eu acho que o Eric é um servo que gosta de servir. Que legal, Eric. A gente sente essa tua paixão, né, na tua fala, nas tuas atitudes também, né, como você vem falando que você evangeliza, tá levando tudo que você aprendeu, esses grandes ensinamentos, né? Mas você falou ali no início sobre saltos, vaquejada, né? Como foi esse interesse? Há quanto tempo atrás? Sempre foi assim? Ah, então, há muitos anos eu sempre gostei de aventura. Eu sempre gostei de sentir adrenalina. Cada um tem um vício diferente. Alguns são viciados em drogas, outros em álcool, cigarro, tabaco, o que quer que seja. Eu era em adrenalina. E eu sempre gostei de animais e corria muito vaquejada, rodeio. E eu gosto por causa gostava do perigo, gostava disso, do Da touro de rodeio, emoção, da né? emoção. Não era nem tanto para ganhar, era para poder saber que eu vencia a morte. Era cada um com sua loucura, essa era a minha. E aí até que eu fui descobrir o paraquedismo. No paraquedismo eu me encontrei, porque são duas coisas que eu amo, altura e velocidade. Você encontra as duas coisas no paraquedismo. Em um esporte muito seguro, um esporte que tanto é que eu pratico até hoje, instruo pessoas até hoje que querem ser paraquedista, passo para mim, eu sou instrutor habilitado pela confederação a ser instrutor de paraquedismo. Então, os saltos vieram há uns 5 anos. E aí foi, o primeiro começou com paraquedismo. Depois o paraquedismo ficou muito no automático. Depois de uns 100, 200 saltos, eu comecei a fazer o base jump. O base jump, sim, é um esporte pouquíssimo praticado. Acho que deve ter umas 2 ou 3 pessoas que praticam em Manaus. Eu não pratico mais. Porque eu prometi que não ia mais fazer isso, porque foi o acidente, que foi o esporte que eu me acidentei. Ele é um esporte fatal, ele não deixa sobreviventes. O que me atraiu no base jump na época foi que meu instrutor falou assim: olha, Eric, eu te formo instrutor, eu te formo base jumper, mas eu preciso te falar, a expectativa de vida de quem pratica base jump regularmente, como tu estás querendo fazer, é de 4 a 5 anos. Falei, pronto, é meu esporte. E aí comecei a fazer o base jump. Nunca me machuquei, a não ser esse fatídico. Mas mesmo sabendo desse tempo de vida, foi o que te motivou? Foi. Porque você achava que estava bom ou que não, eu vou superar essa expectativa? A ideia era superar a expectativa, era ser a exceção da regra. Era Entendi. ser o É diferente, o que era te como, é motivava o que me também, né? motivava. Eu tinha uma mente muito infantil, era infantilizado. Eu não era um homem, eu era um menino. Eu era um menino Entendi. que gostava de correr risco. Eu fazia isso com uma bebê de 10 meses em casa.
Entende? Isso para mim é o ápice da irresponsabilidade e da É inconsequência. quando tu para pensar, né? A gente tá conversando aqui, Hoje, eu penso assim. exatamente, né? Aí vai rememorando, tu, meu Deus, era tudo isso. Mas o salto, né? Os dois tipos de salto e tudo mais, eles são atividades, são esportes, é isso? Então, São esportes, né? Mas assim, do nada, eu falei assim, eu quero. Além da adrenalina, o que foi que te quis mais? Buscava somente não, adrenalina? eu sempre fui atleta, eu sempre fui esportista, entende? E o paraquedismo, ele é um esporte muito seguro e muito saudável, porque não é só voar. Você Uhum. tem que manter um peso bom, você tem que manter uma qualidade boa, você tem que ter uma condição Os física preparos boa, também, você né? Eu tem que ter sempre uma boa vejo. aeróbica, tem que ter tudo. É todo um trabalho que exige dos seus atletas que querem praticar bem feito. Então, eu encontrei um esporte que eu me adequei bem. E você estava falando aqui do esporte que causou teu acidente. Foi em 2019, né? Foi essa experiência. E mudou a tua vida, Completamente. né? Quer falar um pouquinho? Foi dia 15 de setembro de 2019. Tava pescando com meus amigos e aí eu sabia que tinha essa antena no meio do caminho, uma antena de 120 metros. Já sabia que ela estava Eu lá. sabia. Tava no E aí eu teu. já saí de Manaus mal intencionado, porque eu levei meu equipamento de base jump, levei meu capacete, levei as coisas, tudo que eu usava para saltar, fazer o base. E aí aconteceu o fatídico acidente, foi num domingo de manhã. No domingo de manhã foi quando tudo aconteceu. Eu não tenho. Eu tava junto com meus amigos. Me salvaram. Eles também saltavam ou Não, não? eles ficaram lá embaixo. Eu não tenho bons amigos, eu tenho os melhores. Eu tenho os melhores. E eles foram, encarnaram um papel de protetores, de guardião, e me fizeram chegar com vida em Manaus. É uma longa história, mas foi um base jump que deu errado, que no final das contas deu certo. Deu certo, O que né? parecia que ia ser o final, nas mãos de Deus virou um recomeço. E ele, toda a história de como foi, toda a vivência, tá no livro? Virou um livro. Virou um livro, Virou um né? Por livro. isso que ele é escritor. Virou Foi um teu livro. primeiro livro, Foi meu Eric? primeiro livro e acho que o único, o derradeiro. O livro eu tinha que deixar um legado, eu tinha que deixar por escrito, porque as minhas médicas, o corpo médico que me atendeu, atende muita gente, então é muito natural que acabe esquecendo uma Hum. coisa ou outra. E que são muitos casos. Obviamente que o meu foi ímpar, né? Foi único. Não existe alguém que tenha sobrevivido, que tenha escapado com isso, que tenha cuidado de tantas fraturas ao mesmo tempo. De qualquer forma, eu falei assim, eu preciso ter isso, porque se algum dia alguém vai e pergunta para minha filha, por que seu pai tem essas cicatrizes? Por que ele anda meio mancando? Mas está aqui, ó, compra o livro que você vai entender. É mais ou menos isso. Nome do livro, 6 segundos, em homenagem. 6 segundos é o tempo que levou do alto da torre de queda livre até o chão. Foram 6 segundos de queda livre. Que morreu o homem e nasceu uma lenda. 6 segundos. Seis Morre o homem, segundos nasce uma aqui, o lenda. livro. Deixa eu passar aqui na câmera para ver. Disponível à venda na Livraria Lira. Tem na Livraria Lira, tem, não sei se ainda está na Amazon, no Mercado Livre. Eles fazem entrega também. Uma leitura muito gostosa, que mistura um pouquinho de tudo, né, Eric? Aqui vem É, contando toda. Spoiler, tá, gente? Vem contando aqui o olhar do Eric, até na terceira pessoa, como se fosse uma terceira eu pessoa. escrevi na terceira pessoa. As pessoas que ele teve contato, uma espécie também de homenagem. Eu senti, assim, também uma espécie de homenagem, de Gratidão. gratidão, exatamente, pelas pessoas que te assistiram nesse tempo, né? Os teus amigos, a equipe profissional, Família. a família, a história da tua filha, que andou quando você saiu de coma, foi emocionante para mim, particularmente, né? Porque é um marco na vida de um pai, de uma mãe, né? Os primeiros passos. O caminhar do filho, ele é muito marcante. Não tem, acho que a pergunta quando perguntam da gente, o Marco, né? Quando foi que ele começou Quando a andar? começou a Quando andar. começou a andar? Então, assim, pra mim, eu falei, nossa, que coincidência mais gostosa foi essa, né? E muito bacana, ele conta aqui também a história de toda a luta que ele teve durante, antes e até depois também,
né? Exatamente. Então, uma dica para vocês aí, 6 segundos. E quando a gente perguntou sobre isso, foi também interessante saber que foi o tempo de queda livre, né? Que foi direto aí do 102? 109. 109, né? E, e as lições, Eric, desse momento fatídico? Foram várias. São várias. Minha vida, ela. O lifestyle, meu estilo de vida mudou completamente. Foi uma girada de chave. E que bom por isso. Entende? Que bom que Deus foi misericordioso, como todo bom pai é. Né? O bom pai, quando ele quer corrigir o filho, dói mais no pai do que no filho a correção. Mas ele foi, por amor, ele foi disse, não, vou dar uma Uma senhora segunda. surra nele, né? Vou dar um sacode nele, mas eu vou cuidar. Se sentiu amparado o O tempo tempo todo. todo? A razão de eu não desistir é porque Deus sempre esteve aqui. Eu Legal. digo isso aos quatro ventos e para quem quiser ouvir. Porque hoje, Ingrid, eu não sei se eu teria a mesma força. Eu não estou pagando para ver, não quero Nem experimentar. longe de. Não quero experimentar, mas passar por tudo que eu passei, por todo o processo doloroso, por Doloroso, todas né? as Dor dores, mesmo, né? dor Dor física, emocional, física. eram dores que eu pensava em me matar de tanta dor. Imagino. A única razão de eu não desistir é porque Deus sempre esteve comigo. O livro, um dos comentaristas, que é o Rafael Campos, da Band News, ele falou: adrenalina, amizade, espiritual, oração. É um livro que vai de 0 a 100 em poucas páginas. E é muito disso, entende? Que vai de 0 a 100 em poucas páginas e fala de como foi minha vida. Como era o meu dia a dia, entende? Tinha dias que eu não conseguia dormir, não conseguia comer, porque eu sentia dor o tempo todo. O O tempo limite todo. do ser humano, né? O meu corpo foi limite após limite, limite após limite. Eu sempre fui muito disciplinado. Eu tinha muita disciplina, entende? Eu estava muito focado de que eu ia voltar a praticar Interessante. esporte, que eu ia voltar a voar. Isso ninguém tirava da minha cabeça. Muito embora todos os fatos e dados comprovassem que não. Não. Que não, tava lá as radiografias, o raio-x, tudo dizendo que não. Mas é que na minha cabeça eu falei assim, eu vou conseguir. Tudo começa na mente. É, e você sentia apoio das pessoas quando você falava assim, eu quero voltar? E as pessoas. Não muito. Pois é, porque eu fiquei, Acho que cara, não. como é que ele foi contra tudo isso? Mas mesmo assim ele se sentia motivado e ele conseguiu isso. As pessoas não gostavam muito dessa ideia. Aliás, 2 ou 3 gostassem, talvez no máximo. Eu e mais umas duas. Mas quando eu dizia que eu ia voltar a voar, é porque eu queria voltar a ser grande. Eu queria voltar a ter. Eu queria voltar a andar, a correr, a carregar minha filha no colo, a É poder que você brincar com a minha imaginava assim, né? filha. Que se eu fizer isso, as É outras porque eu coisas. atingi o máximo. Entendi. É porque eu atingi o ápice. Entendi. E algumas pessoas, né? Muitas pessoas, elas passam por essa situação de limite, né? Limite físico, moral, né? Porque quando chega pensamentos de tirar a sua própria vida por conta da dor, até nossa saúde mental, ela também já está muito desgastada em relação a isso, né? E elas resolvem mesmo se transformar suas vidas, né? E tudo mais, renovar os hábitos, né? Tem gente que não fazia uma coisa e começa a fazer outra, né? Tem gente que por exemplo, não tinha contato com a família e resolve, né, ter mais contato com a família, ou então que levava uma vida realmente desregrada e volta a ter uma vida mais certinha, que não acreditava em Deus e começa a acreditar em Deus. Aí eu queria saber qual foi esses limites assim que chegaram para você, que você sentiu, não, você falou, não, olha, eu sentia Deus ter um tempo comigo. Mas você tinha uma vivência religiosa antes do acidente, por Por exemplo? mais que eu tivesse, eu nasci num lar cristão, nasci na igreja, mas em determinado momento, na minha juventude, entrei na faculdade, eu baixei a guarda e resolvi viver a vida da minha própria maneira. As Foi minhas do próprias mundo, né, que regras. chama. Eu Entendi. resolvi viver a vida da minha própria maneira, as minhas próprias regras e com os meus próprios limites. Entende? O evangelho ele é muito claro. A Bíblia ela é muito clara e atualizada. Entende? E eu Atemporal, simplesmente né? decidi deixar de lado. Falei assim, não vou esquecer isso aqui, eu vou tocar por outro caminho.
Aí foi seguindo a faculdade, os Fui cursos, fazendo tudo né? e daí entrei, acabei fazendo muitas decisões erradas, tomei muitas decisões erradas. E esse acidente me ajudou a rever tudo isso. Entendi. Especialmente porque eu tinha uma menina de 1 ano em casa. Né? Então foi limites. O meu desafio era sempre alcançar novos limites. Mas hoje limites saudáveis. Entende? Hoje são limites que eu Sim. vejo que são necessários. São no coletivo também, né? Exatamente. Que é o que... Eu penso em tudo que não é, eu não sou sozinho no mundo. Sim. Né? Eu não sou mais sozinho no mundo. E respondendo a tua pergunta sobre limites na época do meu tratamento, conto isso no livro, entende? Era um diferente por dia. Entende? Se eu conseguia, eu sabia que eu só conseguia sobreviver se eu tomasse tanta quantidade de remédio. Tanta quantidade de remédio. Eu disse, não, vou começar a diminuir. Começar a diminuir, diminuir um pouco. Doía, mas eu ia. Doía, eu ia. Aí parava de É. doer. Disse, pronto, agora eu vou diminuir mais um pouco. Doía. Então é você superar dores. Independente do limite, seja ele psicológico, mental, emocional, físico, você tem que superar dores. Porque a dor não é só física. Sim. A dor espiritual, do Moral mesmo de sentimental. você. Então você, eu sempre disse, eu sempre soube disso. O ser humano, nós somos feitos de um tripé, que é o espírito, sua alma e o seu físico. O tripé para poder tem que ficar assim. Se um deles não vai bem, vai pender para algum lado. Então você tem que cuidar da parte física, da parte emocional e da parte espiritual. Sim. Se você está muito bem com Deus, você está muito bem espiritualmente, muito bem emocionalmente, seu coração está em paz, você está leve, e você não culpa seu não cuida do seu corpo, você vai acabar adoecendo. Sim. Aí nesse que você adoece, você acaba ficando para baixo, acaba ficando deprimido, porque tô, olha como eu tô, isso, aquilo, outro. E aí afeta o emocional que afeta o espiritual. Então tem que cuidar dos Estão três. ligados, né? Então, Intimamente ligados. e nesse teu caminhar aí de pós ali, quem te ajudou a caminhar? Quem foi ali? Quem estava ali na tua família, os teus amigos, a equipe médica? Eles te ajudaram a caminhar. Todos. Seria injusto Citar. eu falar um ou dois nomes. Seria injusto, mas eu me senti muito amado. Sim, Eu é me isso que eu queria que você senti, eu falasse me um senti pouquinho de muito como você se amado. Eu sentiu. lembro que tinha dias que ia 5, 6 paraquedistas lá para casa para visitar, iam para o hospital, faziam vigílias, as igrejas oraram muito por mim, muita gente orando, intercedendo, rezando, torcendo, fazendo de tudo para eu me recuperar e salvaram minha vida. Sim. Eu digo aos 4 ventos e para quem quiser ouvir que orações salvam vidas. Teus amigos também estiveram presentes, Sempre, né? sempre. Do paraquedismo, tua família também, né? E também teve a equipe da igreja, né? Que foi lá e também te assistia em relação a essas vigílias, né? Que você estava Também, falando. mesmo eu estando muito afastado da igreja, eu não tinha muito contato com a igreja. Minha mulher era mais ligada na igreja do que eu. Mas eu não tinha contato com o pessoal da igreja. Não era meu, não Não combinava com o meu estilo vivia, de vida. não era o ambiente É, que você vivia, então né? eu não, eu Deslocado. não, eu não, não pego como referência. Desse processo de recuperação, assim, quais pontos que tu destacaria, assim? Tipo, Ingrid, olha, fisioterapia, exames, o meu pós, o que tu mais destacaria, assim, na tua recuperação, assim? Vamos dizer, os momentos que mais te marcaram, que você viu que foram realmente muito importantes para que tu pudesse se recuperar totalmente. Eu sei que tinham consultas médicas, né? Passava ali por vários especialistas, mas também a fisioterapia foi importante para você na Foi. tua recuperação? Eu fazia fisioterapia desde que eu acordei do coma, na UTI. Na UTI eu já fazia fisioterapia, já era um trabalho focado. E a fisioterapia chegou um período em que eu tinha tanta certeza de que as coisas iam acontecer que eu fazia 2 por dia. E para mim eu tomava Dimorf, é o remédio da morfina. Eu tomava uma antes e uma depois.
porque eram insuportáveis, doía demais, mas eu confiava no meu fisioterapeuta. E eu falei, esse cara tá doendo muito, é normal? Ele falou assim, é normal, disse, então arrocha, então vai, Muitas fraturas, deixa né, doentia, Eric? quebrei tudo, quebrei Eu tudo. mexi aqui, mexi ali, cuidar pra não É, quebrar mais, né? porque eu lembro que eu perguntei pro meu fisioterapeuta, ele disse, cara, você já tratou de fratura no joelho? Eu falei assim, claro, no tornozelo, óbvio, no braço, já no punho, já no fêmur, já tratou de tudo ao mesmo tempo. Aí tu aí, não, Aí, amiga. aí eu falei assim, então, você é um estudo de caso ambulante que eu tenho na minha vida, como referência na minha vida. Eu falei assim, pronto, prazer, então sou eu. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. E aí foram dias de luta, foram muitos dias de luta. Quanto tempo você ficou em coma? Eu fiquei em coma 8 dias. 8 dias, né? Eu fiquei oito Aí dias. saindo já começou fisioterapia. Já. Aí ficou quanto tempo no Já hospital? porque quando eu acordei, o meu lado direito tava todo quebrado, né? Braço, punho, costela, Foi o joelho, jeito que foi tornozelo. o lado que você caiu, provavelmente, né? Provavelmente, porque o meu lado esquerdo só explodiu também, quebrou também. E aí o fato é que eu acordei com o meu lado direito todo quebrado e o meu lado esquerdo não mexia. Fiquei, que vidão, né? Um lado quebrado e o outro sem mexer, não conseguia mexer, não mexia. Então já foi dado início aos trabalhos de fisioterapia daí. Daí. Entendi. Mesmo você em coma, as pessoas ficavam te observando, não sabiam que estava mexendo ou não, né? Porque você estava lá Não em sabia, e não coma. podiam fazer cirurgias porque não sabia o que de fato estava doendo, porque tinha vários coágulos no cérebro, que era o que dava para ver Exame de imagem, né? pelos exames de imagem. E foi quando a médica, a minha neurologista, falou para minha mulher, disse, olha, a gente tem que acordar para poder ver que alguma coisa ele vai perder. Tá aí esses coágulos, ou vai perder audição, visão, poder cognitivo, memória recente, memória antiga. Alguma coisa a gente a gente tem que saber, por isso que a gente tem que tirar ele do coma para O poder dilema, né, de te saber. acordar do É. coma. E aí me tiraram, talvez na hora errada, porque daí eu entrei em processo convulsivo. Processo convulsivo é o quê? O cérebro não manda mais no corpo. É o que bateu o martelo para poder dizer assim, olha, ele está em estado vegetativo. Aí tá só o corpo. É como termina a primeira parte do livro. Já dei aqui o mega spoiler, ó. Então, Já dei o aí, ó, mega quem tá assistindo spoiler. a gente, deu um spoilerzinho. A história é extremamente emocionante. Quando você acha que já tá sabendo de tudo, não tá sabendo de tudo, porque vem mais coisas, né, por aí. Desde o tempo que ele tá lá se recuperando, da recuperação, é muito bacana mesmo pra gente conferir aqui, né? E fala dos teus amigos que estavam contigo no dia. Quer contar um pouquinho pra gente? Meus amigos estavam no dia, inclusive a gente estava pescando esse final de semana retrasado. A gente sempre tá Ah, junto. vocês tinham ido para pesca nesse É, dia a gente do continua acidente. Eu pescando. continuo A gente pescando. continua Não pescando. sei, não, olha, como é que essas coisas. É o Tito e o Denis. São dois irmãos que a vida me deu. Que a Bíblia diz em Provérbios que há amigos mais chegados que o irmão, né? Uhum. Que o amigo ama em todo tempo. Na angústia nasce o irmão. E no meus momentos de dores, eles foram e decidiram que ó, ninguém vai largar a mão do Eric. E vieram comigo, me acompanharam até o dia que eu voltei a saltar de paraquedas, eles estavam lá comigo. Eles estavam lá com Tá. medo, mas estavam, né? Eles confiaram, eu falei para eles, eles perguntaram, sério, você tá bem, você vai conseguir? Confia em mim. Quando eu falo confia em mim, ele já Confia que sabe que dá pode bom, né? confiar. É. Legal. E como é que foi para. Você falou que é como se fosse um diário, né? Deixar registrado. Como é que foi escrever, rememorar mesmo todas as emoções, tudo que você viveu? Como foi escrever esse livro aqui? Escrever 6 segundos, hoje alguém me perguntou como é que foi. Eu falei, não sei se foi difícil, se foi doloroso, se foi emocionante. Eu raramente terminava de escrever um capítulo sem chorar. Isso que eu ia falar, emocionante, né? Porque o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, morre o homem. Entende? Eu tive que pegar relatos, fazer um compilado, relatos da Junta Médica de Itacoatiara, Junta Médica de Manaus, dos meus amigos, da minha mulher, da minha família, de várias versões e botar aqui, pronto. É isso aqui Consegui. que aconteceu, né? Consegui chegar sendo fidedigno
ao O antes, máximo. né? Ao máximo. E depois, quando nasce uma lenda, que eu tive que relatar sobre a minha superação, sobre a força que você tem que ter para poder você voltar a se mexer em cima da cama, aí foi tão dolorido quanto, porque daí eu lembrava. E aí eu tive que rememorar tudo isso. Caramba, Como doeu, como né? doeu, como doeu. Mas em algum momento do livro, a pessoa vai ver, lá da metade pro final, eu entendo o porquê de tudo isso ter acontecido e explico como foi essa mudança. Então, quer saber? 6 segundos. Quer saber o porquê que ele entende, como que ele entende, né, Eric? Está tudo aqui. Não pro livro, não da tua queda, hoje olhando assim a tua vida, qual foi a tua maior inspiração para seguir em frente? Ah, eu já falei que Deus sempre foi o autor principal, né? O autor e consumador da Uhum. minha fé, mas Jesus Cristo, quando eu entendi que Ele é o verdadeiro homem de dores, que todas as minhas dores foram porque eu procurei. Eu que decidi subir naquela antena, eu que decidi, eu estava procurando por isso. Já Jesus Cristo, não, ele foi o homem de dores por amor. Né? Ele se entregou, fez tudo isso por amor e para salvar uma humanidade inteira. Então isso me fez repensar e acordar para muitas coisas, acordar para a vida. É quando eu entendi sobre dores, lendo e estudando sobre o homem de dores. O homem de dores, né? Existem dois caminhos até ele, né? E eles são feitos por amor e por dor, né? É, é. Eu penso que o meu foi por amor. Foi por amor. Acho que ele levou o amor ao Não, extremo exato. ao permitir viver. Que você encontrou, reencontrou, né? É, Em porque um ele tinha momento tudo para deixar assim, não, sincero, acabou, mas genuíno. não, ele Exatamente. amou tanto, foi tanto amor que ele falou assim, eu vou dar um sacode nele, mas eu vou cuidar, porque amo. Legal. Depois de essa toda a história que você está contando aqui pra gente, eu fico, como é que ele tá hoje? O que que ele tá fazendo? É isso que eu queria saber agora também. O que que você faz hoje? Evangeliza? Continua fazendo os saltos? O que mais que o Eric faz hoje? Ah, eu faço muitas coisas, Pesca. eu continuo sendo pescador, continuo correndo vaquejada, sou instrutor de paraquedismo, Ai, meu Deus do céu. mas sou um evangelista, evangelizo muito em hospitais, porque eu acabei criando um vínculo Sim, com né? hospitais, evangelizo muito em hospitais. É muito provável que me encontre em algum hospital Que legal. fazendo esse trabalho. Mas também tenho um comércio, toco, lidero várias pessoas, lidero pelo menos umas 100 pessoas. O que mais? Acho que é isso. Pesca, salta, é empresário, evangeliza. E sou pai. Essa é uma É o meu profissão, ministério é uma principal. ocupação muito É o meu importante. ministério principal, é ser pai da Agnes, que na verdade, é a minha maior aventura. É a minha maior aventura. Chinelo, né? De todas as outras que eu Foi em tive, ser todas. pai da Agnes é a maior aventura que tem, que é porque a aventura é isso, é você não saber o que vai acontecer, mas você confia porque sabe que no final vai ser muito bom e você vai querer fazer de novo. E ser pai dela é basicamente isso. Você não sabe o que vai acontecer, que é uma caixinha de surpresa. Ela tá sempre inventando alguma coisa nova que eu sei que no final vai valer a pena. Que legal. A gente estava falando aqui de saltos. Tu lembras do teu primeiro salto? Faz assim uns 10 mil anos atrás? Não, eu Ah, fiz o foi meu, eu 5, né? fiz, não, eu fiz o meu primeiro salto no modelo antigo, que saía enganchado, sabia? Saía e o paraquedas abria automaticamente. Você não tinha contato com queda livre, era no QSL. É um modelo antigo. Já abria o paraquedas quando Você não saltava. tinha contato com queda livre, diferente de como é hoje. Hum. Hoje é AFF, Accelerate Free Falling. Mas eu fiz no meu primeiro ano da faculdade, foi então em 2004. Mas fiz só 2 saltos, porque não gostei, não tinha contato com queda livre, então não gostei. Aí eu voltei a saltar de novo em 2017.
tempinho depois, né? Aí Que já tinha mudado, já né? tinha mudado, aí você já tinha Os começado. olhinhos brilharam, assim, esse Não, aqui vai me dar o que eu eu falei, esse é meu preciso. esporte, esse é meu esporte. E aí, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, por aí. Legal. Você falou da Agnes aqui, né? Queria falar também sobre a tua esposa, né? Os teus pais, tua família. O que que significa a família para você hoje, vendo tudo isso? A família, ela é tudo, né? A família, ela é tudo porque é meu papel como homem proteger, prover e liderar minha família. E a minha mulher, no meu momento mais crítico, quando você não está. Fica uma dica que se você não está em poder das suas faculdades mentais, se você não está mandando em você mesmo, não interessa de quem você é filho, de quem você é conhecido, de quem você é parente, não. Quem bate o martelo e manda é seu cônjuge. É teu marido ou tua esposa que vai. Ou façam suas escolhas, hein? Saibam escolher bem, saibam escolher bem. O livro ele fala muito sobre isso. Tem algumas palestras que eu dou, fala sobre isso, sobre você fazer boas escolhas. Escolher bem os seus amigos. Sim, tudo Escolher é bem, porque verdade, Eric. escolher bem, tudo pode mudar em 6 segundos. Verdade. Então a minha família foi fundamental. Mas, A sua esposa. mas eu penso que os meus amigos, eles apoiaram a minha esposa. Não Então, deixou desassistida, né? exatamente. E tem de amigo que amigo faz isso. Sim, assistiu. Vai e toma conta, por mais que tivesse só o corpo ali, eles foram e Sim. toma conta. Legal. Porque tinha tua filha pequenininha também, né? Então, eles também te conheciam, ela conhecia eles e tal. Então, é muito importante mesmo em relação à escolha que você tá falando, né? Teus amigos, é quem tu leva para casa, é o que tá ali nos tempos bons e os tempos ruins, né, Eric? Muito bacana mesmo. Eric, aqui no Estúdio Inspiração, os nossos clientes são as nossas inspirações, né? Te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, além do livro, né? Além da tua história, que é linda, é riquíssima, mas saber que atrás desse livro, atrás dessa capa, literalmente, existe uma criatura, um ser humano belíssimo, que chegou no seu limite, que busca, né, as suas coisas até hoje, a tua melhora, não parou ali, não foi momentânea, não foi só depois da cura, não foi só depois que você conquistou o teu objetivo, que era saltar primeiramente ali, né? E eu queria que tu pudesses deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente hoje, para quem te acompanha também, que passa por momentos de desafios, né? E que está chegando também no seu limite. Aqui olhando para esta câmera. Mar calmo nunca fez marinheiro bom. Deus ele manda as provas de acordo com aquilo que a gente pode suportar. Eu sou um manauara comum quanto milhares de outros. Aqui eu não tenho nada de especial. Eu enfrento as mesmas batalhas, as mesmas lutas e faço isso sentindo dores. Faço porque aprendo que isso é para o meu próprio crescimento. Não desistir. Desistir é uma palavra que tem que tirar do seu dicionário, como eu tirei do meu. A gente desiste, a gente vence medos, a gente vence angústias, a gente vence opressões, depressões, vence dores com foco em Cristo. Focando no alvo, porque a gente sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu me frustrava muito no começo, perguntando por que comigo? Por que eu? E não entendia. Até que foi Deus, e Deus fala conosco através das Escrituras, através da Bíblia. Ele falou para mim, disse, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então descansa em Deus e confia. Confia que as coisas vão se ajeitar. Elas vão dar um jeito. No final vai ficar tudo bem. Enquanto não ficar tudo bem é porque não chegou no final. Deus quer cuidar de você, assim como cuidou de mim. Eu não tenho nada especial. Eu continuo tendo os mesmos desejos, as mesmas tentações, os mesmos erros, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, me selou e me salva. Hoje, eu sei para onde eu vou. Essa é a diferença. Eu sei quando chegar a minha hora, eu sei com quem que eu vou morar. E eu te encorajo a conhecer e procurar um pouco mais sobre isso. Sobre
o verdadeiro homem de dores. O nosso médico dos médicos, né, Eric? Que cura o físico, cura a alma, cura tudo. O, a minha cura, ela não foi só física. Ok, curou física que é para um momento momentâneo. Mas a cura espiritual é para toda uma eternidade. Essa é a mais difícil. Porque essa não dependia só de Deus. Né? Eu tenho que aceitar. Jesus, ele é um cara muito educado, ele não invade o coração de ninguém, ele bate na porta. Você olha, eu quero entrar, deixa eu te ajudar, deixa eu ser o teu Senhor, deixa eu ser o teu Salvador. Mas é a pessoa que abre ou não. Eu costumo falar assim, até é uma fala bem conhecida em relação aos meus amigos, para qualquer caminho a gente pode seguir, né? E Deus, ele permite. Mas só que do lado dele é mais confortável, mais seguro, mais amoroso. Então a gente pode também fazer a nossa escolha, né? E é essa escolha que ele quer do nosso coração, é essa escolha que ele quer que a gente faça, Tem né? que ser de coração. Verdade. Tu tem mais alguma mensagem para deixar pra gente, algo que você gostaria de compartilhar? Eu teria milhares. Muitas coisas, né? Eu Fica então assim para quiser fazer um teria. convite, agradecer, deixar para fazer para a próxima gravação também. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. E toda essa história de superação, de vencer limites, de ultrapassar desafios, de poder galgar voos ainda maiores, foi escrito. E eu quero encorajar você a adquirir o livro 6 Segundos. Morre um homem, nasce uma lenda. É um livro em fatos reais, baseado em fatos reais, cujo autor é o personagem principal. Então é emocionante. Eu tenho a Larissa Santiago falou que tudo pode acontecer em 6 segundos. A Rutiene Bindad disse que é um livro envolvente. O Rafael Campos falou que é um livro que vai de 0 a 100. O Alexandre Tomé falou que é um livro sensacional. O pastor Davi Rett falou que é uma saga arrepiante da misericórdia de Deus para com o filho errante. E o Cleito Pascarelli falou: do meio para o final, o mestre faz ficar sensacional. Então são boas referências que a gente tem e convido você a ter sua própria experiência. Me marca lá no Instagram, quando terminar de ler, me marca lá no Instagram que eu faço questão de saber a sua real e verdadeira opinião a respeito do livro. É isso. Muito obrigada, Eric. Satisfação imensa conversar contigo. Satisfação também foi ler o teu livro, né? Porque para mim foi uma experiência única, porque eu conheci a tua história de uma matéria de TV, né? Então, quando me contaram que eu ia até você, eu falei, eu não acredito. Vi que é São Paulino, aí eu falei, não, esse cara que ele tem um negócio aqui diferente, né? E te receber aqui, que a gente conversar. Mais uma vez, conhecer o Eric, né? O autor, o pai, essa criatura humana que você é hoje. Sentir toda essa tua energia, né? De ser humano mesmo, que se importa com outro ser humano, isso é maravilhoso. Te agradeço pela oportunidade, muito obrigada, viu? Eu Por que hoje. agradeço pelo convite, foi uma satisfação poder estar aqui e compartilhar um pouco do amor de Deus através da minha história. É isso. Então a gente vai ficando por aqui, né? Convite feito, leitura garantida, aprendizado garantido, né? 6 segundos com Eric Lira. Obrigada, gente. Até a próxima.